manifestaram o quê? Abundância de alegria, de ser, e profunda, e no meio da profunda pobreza econômica deles, o que é que superabundou? Superabundou a riqueza do ser, a grande riqueza de sua generosidade. Para mim isso é claro como a luz que espocou ali e entrou o vidro aqui no peito do Asaf. Claro! A bênção de Deus sempre é riqueza do ser. Algumas vezes enriquece também materialmente, mas a grande riqueza é a riqueza de ser generoso, mesmo na pobreza. Agora veja, aí virando a página, 2 aos Coríntios, capítulo 9, versos de 8 a 11, o que está dito? Aqui se afirma: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. No primeiro texto se diz: grande riqueza é do ser. No segundo diz: Deus também pode fazer vocês superabundarem em todas as dimensões. Agora notem, a primeira afirmação é absoluta. A riqueza do ser é, a riqueza do ter pode. Eu gosto do verso 8. Deus pode. Você acredita que Ele pode? Acredita que Ele pode? Se você não acredita, você é um descrente, tá? A Bíblia diz que Ele pode. Acredita que Ele pode? Agora não diz que Ele vai. Não sei se vai na vida de todos vocês, mas Ele pode. A bênção de Deus sempre é riqueza do ser, e algumas vezes enriquece também materialmente. Quinto princípio: a prosperidade material somente tem chance de ser bênção se marcada pelas seguintes características. Agora abra aí em 1 de Timóteo, no capítulo 6. A prosperidade material só tem chance de ser bênção se ela for marcada pelas seguintes características. Vá para 1 Timóteo 6, do verso 9 em diante. Ela pode ser bênção, e ela é bênção quando ela não é buscada, diz o verso 9. Ora, os que querem, os que colocam como alvo da vida ficar ricos, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Gente, não sou eu que estou dizendo isto, é Paulo. A bênção material pode ser bênção, tem chance de ser bênção. Nós temos visto que ela pode ser bênção. Ontem à noite eu chamei um irmão para orar aqui, que tem sido bênção para nós, material em muitos aspectos, mas ele aprendeu esses princípios aqui. Sabe que essa bênção material só tem chance de ser bênção quando ela não é buscada, quando ela não é o alvo da vida. Se for, Paulo diz inevitavelmente que você tem a ruína diante de você, para a sua alma. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns dessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentam hoje com muitas dores. Tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. E ainda, prosperidade material pode ser bênção quando elas não se tornam a segurança da vida da gente. Veja o verso 17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. E ainda, a prosperidade material pode ser bênção quando ela não inibe a bem-aventurança da humildade de espírito. Diz o verso 17: exorta os ricos para que não sejam orgulhosos, sejam humildes. E ainda, ela pode ser bênção quando ela existe para estimular a riqueza do ser, diz o verso 18. Veja a beleza do verso 18: estimula os que têm a que pratiquem o bem, sejam ricos, antes de tudo, de boas obras, generosos em dar, prontos a repartir. E por último, a prosperidade do ter só pode ser bênção quando ela serve como parábola de um bem maior e duradouro.
quando ela aponta na direção de uma outra riqueza, que é a grande ambição do ser, diz o verso 19: exorta os que têm a que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Aleluia. Agora preste atenção, meu irmão, minha irmã. O que acontece quando o cristão perde a ênfase no ser e concentra todos os sinais de sua bem-aventurança no ter? O que acontece? Eu lhes diria que acontecem basicamente 4 coisas. A primeira: volta-se a mentalidade de sinagoga dos dias de Jesus. Vira judeu, daquele tipo de cabecinha pequenina, do tipo que Jesus enfrentou, para quem Jesus contou a parábola do rico e do Lázaro. A parábola do rico e do Lázaro foi contada num contexto onde a bênção do ser tinha sido vilipendiada, tinha sido pisada pela ênfase e pela obsessão na bênção do ter. Em segundo lugar, envereda-se pelo caminho já muitas vezes percorrido pela igreja no passado, cujo fim é a corrupção ética da fé, a hipocrisia, o desprezo pelo pobre, a obsessão pelo poder e, no fim, a frustração. Em terceiro lugar, absolutiza-se uma consequência relativa e relativiza-se uma causa absoluta. Ou seja, absolutiza algo que é relativo. O ter pode ser, não sei se é, não é absoluto. Quem sabe, Deus vai dar, mas é relativo. Quando a gente inverte a ordem, a gente absolutiza essa consequência relativa e a gente relativiza uma causa que deve ser sempre absoluta. A grande causa do ser é ser. Quarto lugar, perde-se o modelo Jesus como modelo supremo. Tem-se que ter outros modelos, porque o grande modelo de Jesus é o modelo do ser. Leia o Evangelho, você não vai encontrar no Evangelho outra afirmação mais forte, mais contundente do que a do ser. Que adianta ganhar o mundo inteiro, perder o ser? Se você quiser ter esta cabeça que compra o pacote inteiro da teologia do ter, você tem que esquecer Jesus. Você pode até ter outros modelos bíblicos, Abraão é bom, ou pode ter outros modelos baseados na experiência de uma pessoa cristã bem sucedida, mas esqueça de Jesus de Nazaré. A teologia da prosperidade material não é de todo antibíblica, como já lhes disse. No entanto, a maneira como ela está sendo ensinada ultimamente poderá trazer alguns efeitos desastrosos para a igreja. 2 deles eu poderia inventar, mas eu quero só afirmar 2 coisas. Uma primeira é a positividade que isso poderia trazer. A segunda é a tragédia que isso pode trazer. Essa doutrina é útil se for equilibrada, se for biblificada, se for purificada, se for redimida, se for trazida para dentro do contexto do equilíbrio da palavra de Deus. Ela é útil num tempo como esse nosso, tempo de crise, tempo de negatividade, tempo de Collor, tempo de cinza, tempo de Joãozinho Malta, tempo de toda essa desgraça, tempo de corrupção, tempo de miséria crescente. Se chega alguém e não afirma apenas essa prosperidade, mas traz uma mensagem positiva que diz: erga a cabeça, vamos lutar, não está acabado, vamos lá. E nesse sentido até o Chico Anísio parece que é melhor do que alguns de nós. Ontem eu estava vendo uma entrevista dele num jornal aí da TV Manchete, meia-noite, e ele disse: eu não perdi a esperança. Eu falei: meu Deus, o Chico Anísio não perdeu a esperança, então como é que eu vou perder a minha? Agora, uma segunda coisa: essa doutrina pode ser desastrosa se a ênfase for sobretudo no ter e não no ser, como quando ela se fecha num círculo teológico que impossibilita as pessoas de verem todo o universo da revelação. Uma igreja ou um cristão que tem, mas não é um cristão morto, ainda que ele esteja cheio de tudo que ele quer ter. Essa é a insustentável leveza do ser do cristão evangélico. Nós vamos ver agora a insustentável leveza do ser da igreja evangélica. Não apenas os evangélicos como indivíduos estão perdendo o ser, mas a igreja também está. Afinal, a crise dos indivíduos implica na crise da sociedade.
Ainda que exista algo na coletividade em si, um terceiro termo